que é Laodiceia, que significa o quê? Justiça do povo, ou então juízo do povo, né? Ou também povo do juízo, a gente pode fazer essa inversão. A cidade ela se tornou o maior centro comercial e financeiro do mundo antigo. Ela era muito rica e orgulhosa de sua riqueza. No ano 60, ela foi devastada por um terremoto e os cidadãos eram tão ricos e independentes que recusaram o apoio de Roma para reconstruir a cidade e fizeram com seus próprios recursos. Ou seja, né, o governo chegou lá para reconstruir a cidade e eles falaram, não, a gente não precisa, a gente mesmo vai reconstruir a cidade. Eles tinham um grande banco com uma alta quantidade de ouro armazenada, era famosa por sua escola médica e pelo tratamento de doenças oculares, como um colírio especial que eles produziam, e o sucesso financeiro e econômico da cidade enchia os cidadãos de orgulho. Então era a cidade mais rica da Sete, tá? A mais poderosa, a mais economicamente forte. E olha só como Cristo se apresenta a essa igreja. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E aí a gente vai ver que quando Cristo vai falar de Laodiceia, ele não tem nenhum elogio para essa igreja. Né? Ele vai falar, conheço as tuas obras, que eres nem frio nem quente, quem dera fosse quente. Fala que ela é morna, e assim porque ela é morna, não é nem quente nem fria, ele está a ponto do quê? De vomitar ela. Tá certo? Por quê? Porque ela se acha rica demais, ela se acha autossuficiente. Né? É o mesmo perfil dos cidadãos da cidade de Laodiceia. E aí a exortação de Cristo, a gente percebe que é a maior exortação que tem das 7 igrejas. E isso liga um sinal para a gente. Por quê? Se é a maior exortação, significa que essa igreja ela que está em maior risco. Tá certo? Então aqui Cristo, né, aconselha que compre de mim o ouro refinado pelo fogo, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifestada a tua nudez, e o colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. E ele vai falar, eu repreendo e disciplino os quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. A promessa, ao vencedor dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então, o que a gente percebe aqui com relação à igreja de Laodiceia? Que é uma igreja indiferente. Tá certo? Ela é autossuficiente e ela é tão autossuficiente que ela não precisa mais de Cristo. É quase isso. Tá certo? Elas realizam as suas obras por eles mesmos, eles fazem as suas programações por eles mesmos, eles fazem o trabalho missionário por eles mesmos. Ou seja, tudo é dirigido pela capacidade humana, pelo poder aquisitivo. Não tem a influência direta de Deus. E aqui Cristo repreende eles, é por isso que Cristo se apresenta para eles como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Por quê? A situação de Laodiceia exige uma nova criação. Eles precisam ser recriados. Eles precisam ser transformados, eles precisam ter um coração novo, uma mente nova, eles precisam se arrepender, né? Voltar do caminho que eles estão seguindo e se voltar para Deus. E isso só pode ser através do poder criador de Deus. É o poder criador de Deus que regenera a nossa vida. E é por isso que Cristo se apresenta como o princípio da criação de Deus. Tá certo? A situação de Laodiceia aqui, a gente pode dizer que é a mais crítica de todas, porque você não tem nenhum elogio a essa igreja. Não tem nada de bom nessa igreja. Porque ela mesma se acha ser muito boa. E aí Cristo faz toda essa exortação pedindo para que eles compreenderem, né? O ouro refinado na Bíblia, lá em 1 Pedro, ele vai ser comparado com a fé, né? A fé que é provada, ela é mais preciosa do que o ouro refinado. As vestiduras brancas representam a justiça de Cristo, tá certo? A gente vai ver um pouquinho isso mais para frente. A justiça de Cristo é que precisa estar sobre nós e não a nossa própria justiça. E o colírio para ungir os olhos, né? Que era muito famoso em Laodiceia para a questão medicinal. Na questão espiritual, é o discernimento espiritual. Né? Acho que talvez a principal aqui, ponto que Laodiceia precisa é o quê? Ter esse discernimento espiritual para reconhecer a sua condição. Porque ela pensa que ela é uma coisa e não é. E aqui um ponto interessante quando a gente faz o paralelo é que a igreja de Esmirna, ela estava numa cidade rica e era pobre. Mas Deus fala o quê? Cristo fala que eles eram ricos. Eles eram pobres, miseráveis, perseguidos, mas eles eram o quê? Ricos. Ricos o quê? Espiritualmente. Quando chegam em Laodiceia, eles estão numa cidade rica, uma igreja rica, se considera um povo rico, mas na verdade é um povo o quê? Pobre, miserável, desgraçado. Olha a condição real, né?
dessa igreja, né? A expectativa e realidade. E aí depois a promessa que Cristo faz a essa igreja, apesar de ser, vamos dizer assim, a exortação de Cristo é a maior de todas, porque ela está num risco maior, a promessa também é a maior do que todas as igrejas. Porque a promessa é o quê? Sentar no trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Então, o risco dessa igreja é o maior, mas a promessa para ela também é a maior promessa. Tá certo? Minha amiga, se você gostou desse vídeo, se você foi abençoado por este conteúdo, eu gostaria de convidá-lo a deixar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar esse vídeo também por quem tem interesse por este mesmo assunto. Também não posso deixar de pedir para você se inscrever no nosso canal, para assim você ajudar a divulgar ainda mais o nosso canal para aquelas pessoas que precisam receber estes estudos e também essas mensagens. Que Deus te abençoe.